Bom, e agora entrou em vigor no Brasil a Lei Felca. No dia 16, ela já estava validada e entrou em ação. Basicamente, que a lei diz, né, que vai servir aí para o fim da autodeclaração, é o que eles dizem, né? Em sites e apps, né? Não vão mais aceitar um clique naquele sistema de tenho mais de 18 anos. Eles não vão mais aceitar a autodeclaração, né? Então, eles dizem que é para proteger os menores de 18, né? Para não entrarem, no caso, em sites inapropriados. Moderação, né, ativa, vão ter mais moderação aí nas plataformas, né? Que agora essas plataformas vão responder diretamente pelos conteúdos e por quem acessa, principalmente pela identificação de todos os usuários. Eles dizem, né, que não vão vazar os dados. Também a questão da responsabilidade legal, que agora vai ficar 100% a cargo das plataformas. E basicamente quem não obedecer vai sofrer punição. Então as plataformas vão ter que fazer o controle, vão ter que ter sistemas ativos de controle, fiscalização e moderação de todo esse sistema. Vão receber os dados de todo mundo vai ser obrigado a se identificar numa série de sites e plataformas, segundo os aplicadores aí da lei aí no Brasil, vai ficar tudo bem, porque seus dados não vão vazar, então vai dar tudo certo, né, no pretexto aí de proteger as crianças. Então, teoricamente, com todo esse aparato de sistema aí de controle do governo em cima das plataformas, a gente vai proteger as crianças. Agora, sabe o que isso aí tá me parecendo? Isso aí tá me parecendo a famosa lei da censura, ou aquela chamada referida PL da censura, que nada mais é do que a PL 2630 de 2020. E essa PL basicamente ela se tratava aí da regulação das redes sociais, de todas as plataformas digitais, né? De uma regulação total, completa e absoluta, mas que vinha em camadas. Ela ia começar no conta-gota, devagar, e depois ela ia avançar para outros níveis, né? Perfeito. Eles tentaram, desde 2020, na época aí da pandemia, eles tentaram passar ela na surdina, por debaixo dos panos, de diversas maneiras. Houveram diversos episódios, e principalmente na calada da noite, na madrugada, os políticos aí, esses congressistas, tanto de direita como de esquerda aí, eles tentaram passar, emplacar essa PL de todas as formas. Tentaram ir com uma vontade absoluta. Eles não conseguiram, porque basicamente o pessoal nas redes sociais se manifestou de todas as formas possíveis para barrar isso. Inclusive as próprias mídias e plataformas digitais se manifestaram, se posicionando contra e mostrando o que ia acontecer caso ela fosse aprovada, mostrando que basicamente ia ser um nível de censura brutal, e várias dessas plataformas poderiam inclusive sair do Brasil, se retirar, porque o grau de absurdidade era tal que elas iam ser completamente responsabilizadas a um clique do governo. Então, pintou um conteúdo que o governo não gosta, eles iam, né, acionar essa PL, eles iam acionar esses mecanismos, e esses mecanismos de controle, por sua vez, acionariam as plataformas e obrigariam ela a retirar o conteúdo, sob penas pesadíssimas, né, com multas chegando na casa das centenas de milhares e até mesmo milhões. Só que basicamente isso iria quebrar o sistema das plataformas, elas iam ser obrigadas a retirar uma miríade de conteúdos da internet. Então isso ia quebrar com elas, e é bem provável que, se ela fosse aprovada da maneira como ela estava escrita, várias dessas plataformas saíssem do Brasil, deixassem de existir aqui, né? Até porque o mercado brasileiro ele não é tão potente assim quanto as pessoas pensam. Pois bem, a PL da censura ela não passou, mas a Lei Felca passou. E a Lei Felca nada mais é do que a PL da censura disfarçada. Mas eu não sou a pessoa mais apropriada para falar disso. A pessoa mais apropriada para falar disso, na verdade, é alguém que realmente entende muito bem de leis. Ele é um economista, é um cara muito bem posicionado, muito bem informado, um estudioso aí, com muita propriedade para falar sobre o assunto. Eu não tô ganhando nada aqui para falar a respeito dele, que é o Rafael Aide, do canal Ideias Radicais. Ele fez um vídeo muito bom, que eu vou deixar o link aí na descrição, falando aí a história da Lei Felca, né? Como o Brasil realmente funciona e como que ele aplica as leis. E nesse vídeo ele vai mostrar detalhadamente, é um vídeo aí de pouco mais aí de 30 minutos, e ele vai mostrar detalhadamente como e por que a Lei Felca nada mais é do que a PL da censura disfarçada. Claro, ela vem com outra roupagem, com uma outra configuração, mas é a mesma coisa, um pouco mais abrandada, né? Mas ainda assim, nada mais é do que controle das mídias digitais, com pretexto de proteger as crianças. E antes que alguém esteja já pensando em imputar qualquer tipo de crime aí à minha pessoa, saiba que, da mesma maneira que o lado de lá fica buscando pessoas aí para imputar crime e processar, aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Se você me imputar um crime, a internet não é terra de ninguém. Eu isolo o teu IP aí e eu te acho. E você vai pegar um belo de um processo. Se você começar a ficar falando aí nos comentários que eu tô tentando defender alguma coisa, porque eu vejo muita gente aí com esse discursinho, mas tem que ficar de olho em quem é contra. Quem é contra aí a Lei Felca tem que observar, tem que tomar cuidado com essas pessoas. Tá me imputando crime?
quer dizer que eu ter argumentos contra a censura, eu sou a favor de algum tipo de crime, muito cuidado se você fizer esse tipo de comentário, porque eu vou te achar e você vai tomar a sua resposta, viu? Primeiramente. Então não venha com essa gracinha aqui pra cima de mim. Continuando. É claro que as crianças têm que ser protegidas, e é claro que deve-se haver mecanismos para se fazer isso na internet, mas isso tem que ser feito de maneira correta, e na verdade quem vai fazer isso não é o Estado. Isso não tem que ser definido pelo Estado. Quem precisa do Estado como um definidor de regras, na verdade essa pessoa quer uma ditadura, ela quer censura, ela quer viver numa Coreia do Norte, é isso que essa pessoa quer. No Brasil ele vem se tornando cada vez mais aí muito mais próximo de uma Coreia do Norte, de uma Rússia, de uma China, em níveis de controles absurdos, que as pessoas basicamente vão ter todas as trincheiras de privacidade invadidas, e essa é mais uma linha de privacidade que foi invadida em todos os brasileiros. Porque a questão não é você estar dando os seus dados. A questão não é você ser contra proteger as crianças e proteger as pessoas. Eu vou dar muitos argumentos aqui, muitos dados aqui para você entender o ponto de vista central do que eu quero dizer. Veja bem, você tem aí uma linha que foi cruzada. Mais uma, né? Tanto a respeito da privacidade quanto da obrigatoriedade da sua identificação para diversas redes e plataformas que você acessava livremente sem nenhum problema. Lembrando aqui que eu não estou falando de criança, viu? Porque criança, na verdade, não deveria nem estar na internet. E quem faz esse controle são os pais. Então, os pais que deveriam ter essa responsabilidade. Mas vamos lá. Se você prestar bem atenção no que aconteceu recentemente, nessas últimas semanas, a Rússia ela já tinha intensificado ainda mais o controle sobre o WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube e restringindo muitas coisas. Mas recentemente, ela bloqueou a internet lá na capital, em Moscou, e bloqueou a internet em diversas áreas, diversas zonas urbanas, áreas de metrópole, foi bloqueado. Basicamente, o governo de lá começou a obrigar as pessoas a instalarem um aplicativo chamado Max, né? Que esse aplicativo ele vai fazer o controle ali das plataformas que podem ser usadas, etc. Mas na verdade esse aplicativo ele também é um rastreador, né? Que bloqueia VPNs e ele rastreia todo o celular da pessoa. Ele é um aplicativo do governo e basicamente ele vai controlar tudo. Ele vai monitorar, fiscalizar e fazer um relatório e enviar para o governo para saber o que você está colocando no seu celular, o que você está acessando e assistindo. E não só isso, os mecanismos da Rússia, basicamente, eles vão apenas recomendar vídeos previamente aprovados pelo governo. Então, basicamente, a grande maioria dos vídeos lá vai ser proibida. Eles vão passar por um grande crivo e só os que forem aprovados pelo governo, né, que tiverem as palavrinhas mágicas ou não tiverem, né, determinadas informações, eles vão poder ser acessados pelas pessoas de uma forma geral. Há um tempo atrás as pessoas burlavam isso usando VPNs e outras mídias, mas agora já está bem difícil, porque o controle na Rússia, ele basicamente é brutal. Ele é brutal e já quase não há formas de escapar dele. Pois bem, o que me leva, mais uma vez, a lembrar que a PL da censura, lá nos seus últimos pontos, ela previa coisas mais ou menos assim. Ela previa coisas como um controle completo e exacerbado, conteúdo verificado, certificado e aprovado, né, por determinadas instituições e órgãos, e um controle quase que total, um controle nacional de informações. O que eles estavam propondo, na verdade, não era uma internet como a gente conhece, era o fim da internet como a gente conhece e basicamente uma intranet, uma internet interna, bloqueada em todo o país, onde você só acessa coisas dentro de uma determinada rede controlada, de uma bolha fechada, como é basicamente a internet ali de grande parte da China ou da Coreia do Norte, que é uma intranet, é apenas uma internet interna, mas você não tem acesso externo e as informações verdadeiras, a verdade não circula. Veja bem, vocês sabem que eu sou um libertário, né? E o libertário, acima de tudo, ele vai defender a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela deve ser total e restrita. As pessoas devem ter o direito de falar aquilo que elas quiserem, desde que ela não esteja cometendo nenhum crime, viu? Cometer crime ou incitação a crime é outra coisa. Eu estou falando aqui de liberdade total de expressão. As pessoas devem ser livres para falar o que elas querem, até o que a gente discorda. Inclusive, isso é muito bom para que a gente possa ver o discurso da pessoa e saber onde a gente vai aprovar ou não aprovar, onde a gente vai financiar ou não, onde a gente vai colocar o nosso dinheiro e a nossa atenção e energia ou não. Isso é muito bom para as pessoas, para elas ficarem muito conscientes e para elas terem o total arbítrio de decidir sobre suas vidas e sobre aquilo que rege as suas vidas. Pois bem, a partir do momento que você tem uma intranet, um sistema draconiano como esse, tudo isso acaba, tudo isso cai por terra. O que acontece é que o que vai ser aprovado pelo governo socialista do Brasil? Pois é, você já deve imaginar, né? Só o que você já tem aí de mais tenebroso e maligno. E aí é válido lembrar sobre o herói aí desse povo dos idiotas úteis, né?
tal do Felca. Curiosamente, o Felca, ele atacou as redes sociais, né? Ele atacou essas mídias. É interessante, né? Curioso. Mais curioso é que ele não atacou, por exemplo, funk, o baile funk, sexualização das escolas. Ele não atacou essas músicas que basicamente objetificam aí, né, o sexo oposto. Ele não falou nada sobre isso. Não falou sobre o conteúdo do TikTok. Ele não falou disso. Ele falou basicamente, ele falou sobre as plataformas mais acessadas, principalmente para quem busca se informar sobre política. Que é bem curioso, não é? É bem interessante. Curiosamente, a antiga PL da censura também não tinha previsão nenhuma sobre funk, bailes funks, conteúdo erótico de sexualização infantil lá no TikTok. TikTok que é chinês, hein? E tem todo um sistema de regulação chinesa. Pois bem, e o que nos leva agora a outro ponto. Que existia aí uma parlamentar chamada Tabata Amaral, que ela estava propondo ideias como o chamado imposto do pecado, que basicamente ele viria previsto aí na reforma tributária, não é? De colocar um tributo a mais dentro de produtos que seriam considerados, olha só, pelo governo socialista brasileiro, nocivos à saúde e ao meio ambiente. E a Tabata Amaral, ela focou muito dos esforços dela, né, nessa reforma, nesse tipo de imposto aí, defendendo inclusive várias outras coisas aí que a gente não concorda, né, que os libertários não concordam de jeito nenhum. Basicamente o que a Tabata Amaral defende é mais censura e mais socialismo. Ela defende mais socialismo, a verdade é essa. Mas o imposto do pecado ele era bem interessante, de supertaxar ou sobretaxar produtos que o governo considerar como inapropriados para o consumo das pessoas. E eu te faço uma pergunta. PL da censura, lei Felca de controle das redes sociais e controle da mídia, dando mais poder para o Estado entrar na vida e tirar a liberdade de expressão das pessoas e tirar a privacidade das pessoas, e o imposto do pecado que ainda não passou, pelo menos não do jeito que eles querem. Lá na frente, não vai dar para eles fazerem uma ponte entre a lei Fezes, digo a lei Felca, e esse chamado imposto do pecado. Com certeza eles vão dar outro nome para esse imposto. E será que não vai dar para eles fazerem uma ponte de uma coisa a outra e basicamente criar um crivo, aliás, e basicamente criar um anexo para mídias digitais, plataformas e afins, o conteúdo na internet, que precisaria de uma prévia aprovação do governo para ser, digamos, aprovado, para ser liberado para as pessoas assistirem ou para ser monetizado? Ou quiçá até pessoas que assistirem conteúdos que não são aprovados pelo governo. Será que não viria um tipo de multa ou coisa parecida? Eu tô só fazendo aqui uma ilação, eu tô só brincando aqui, né, de juntar informações. Pois bem, e aí eu faço uma pergunta para vocês. Quanto tempo vocês acham que não vai demorar para eles juntarem uma coisa com a outra? Lembrando que agora há pouco eu dei o exemplo da intranet, né, do bloqueio da internet lá na Rússia, e que agora os mecanismos agora, eles basicamente, eles têm um controle total, absoluto e restrito a respeito do que você pode assistir na internet, ver a respeito da sua comunicação e a respeito da busca de informações. Informação verdadeira agora já não existe mais lá, só existe informação passada pelo governo. E aí, o governo socialista brasileiro vai adotar medidas assim? O que você acha? Pois é, então nós temos tudo isso, certo? E aí, com a junção agora de todas essas coisas, eu pergunto aí pra você. Será que lá na frente, quando esses sistemas estiverem juntos, totalmente alinhados, calibrados e integrados, será que lá na frente não vai ficar fácil de alguém lá em Brasília, basicamente, olhar para qualquer conteúdo e, ao clique de um botão, vaporizar a tua vida inteira da internet? Porque toda essa conjuntura de coisas, seja PL da censura, lei Felca, imposto do pecado e o Drex, não se esqueça do Drex, tudo isso previa uma completa integração entre todos os sistemas de mecanismos de busca, rastreamento e conjunto de dados, uma espécie de grande Big Data onde todos os seus dados ficam ali armazenados. Eu te falo, com a integração disso tudo, será que não vai ser mais fácil de um político socialista olhar para qualquer coisa e, ao clicar de um botão, vaporizar completamente a vida de uma pessoa da internet e destruir a vida dessa pessoa financeiramente? Será que vai ficar mais fácil ou mais difícil? Acredito que mais fácil, né? Será que eles já não estão criando tudo isso já com essa intenção e com esse intuito? Pois é, fica aí a reflexão. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. O que você acha? Será que vamos chegar nesse ponto mais à frente, em breve? Porque basicamente Coreia do Norte, China e Rússia, eles estão nessa pegada aí. Ao clicar de um botão de um burocrata, eles destroem sua vida. Eles acabam com a sua vida. Acabam com a sua vida financeiramente e vaporizam a sua vida de toda a internet. Todo o seu trabalho, todo o seu conteúdo. Pois é. Então, você já vai ficar consciente de mais essa situação, certo? E basicamente, o resumo dessa lei Felca é nada mais do que mais vigilância estatal e mais taxas. Porque, veja bem, a aprovação de uma lei, ela não requer só, sei lá, assinar um papel, não. Você requer todo um sistema de coisas para que isso seja efetuado, para que esse mecanismo entre em funcionamento e para que exista uma fiscalização em cima disso.
para que exista toda uma estrutura que coloque isso para funcionar e que isso seja aplicado em cima das pessoas, certo? Pois é. Então é isso. Mais controle estatal, mais retirada das liberdades individuais das pessoas, mais retirada da privacidade das pessoas e mais imposto e mais taxação, mais e mais desse governo socialista, certo? Pois é. Então, basicamente, fiquem atentos, porque nada disso é por acaso. E nada do que foi feito aí por esse cara aí, eu não tô nem dizendo que a culpa é dele, tá? Só tô falando que a imagem dele foi usada e ele em nenhum momento achou ruim. Nada disso foi por acaso, tudo bem? Então, basicamente, eles estão jogando junto. Então, você tem esses influenciadores aí, jogando junto com essa mídia, né? Que recebe uma verba estatal gigantesca, essa mídia socialista e governo socialista brasileiro, fechando aí uma tríade e cercando aí os brasileiros, tirando mais da liberdade de expressão, tirando mais da nossa liberdade e tirando cada vez mais da nossa dignidade. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam desses nomes. Não se esqueçam dos rostos, não se esqueçam de nenhum deles, certo? Nunca se esqueçam, tudo bem? Mas é isso, pessoal. Agora, é claro que isso aí, na minha vida, por exemplo, não muda em nada. Não muda em nada. Eu continuo fazendo minhas coisas aqui, não tenho nenhum problema. Na verdade, o governo já tem identificação, porque quando você abre aqui o YouTube, você tem que se identificar, mostrar os documentos, tudo. Então, pra mim, não muda nada. Nada do que eu faço aqui, praticamente nada do que eu faço aqui requer verificação, não mais do que as que já se pede. E eu já forneço todas as verificações, então, pra mim, não muda. Mas eu conheço muita gente aí que foi prejudicado com isso aí, viu? Principalmente com a saída agora do Linux, não é? Pois é. Agora imagina só, um sistema operacional livre e você vai ter que piratear, né? Para poder usar ele aqui no Brasil. Olha que interessante, como é o Brasil, como é o país que você vive, olha só, né? E veja só se esse país não vai de mal a pior. Pois é, eu não podia ficar sem falar sobre isso. Agora, eu digo, se você acha que sua vida vai piorar muito em relação a isso, pode ficar tranquilo, não vai. Não se trata disso. Por enquanto, eles avançaram em cima dessa fronteira de privacidade, mas não muda tanto em relação ao que já se tinha aí nas redes. O problema é que eles vão avançar. Isso aí é só o começo e eles vão querer mais, né? E o problema é que o brasileiro deixa isso acontecer e não faz nada. Não protesta, não briga, só fica reclamando no Instagram e isso não adianta. Então, o que eu digo, é necessário mais mobilização, cada vez mais mobilização, seja onde for. Nas ruas, nas conversas, em todos os lugares, em todas as mídias possíveis. Se mobilizem, falem sobre isso, falem com seus candidatos, cheguem nos seus prefeitos, vereadores, governadores, ok? Passem adiante a sua insatisfação com tudo isso, porque essa é a única maneira de barrar essas coisas. E mandem e-mail para essa galera. Cobrem os influencers. Agora nós temos aí esses influencers gamers aí que estão sendo atacados, né? Com razão. Eles também são grandes responsáveis. Gravem todos os nomes. Não esqueçam de nenhum nome. Pois é, cobrem desses influencers agora. Cobrem deles. Coloquem na conta deles. E como nossa última informação, parece que o Felca aí mudou lá o arroba dele, né, no Twitter. Agora não é mais Felca do jeito que era antes, agora é Felca com 2 Cs, né? F-E-C-C-A, né? Interessante. Será que ele mudou aí porque ele quis? Porque tava cansado do nome? Ou será que ele mudou pra quando baterem lá o nome, não pegarem diretamente lá o arroba dele, para não associarem diretamente lá ele a essa lei e tudo de ruim que vem junto com ela? Será que é por isso? Eu tô fazendo uma pergunta, não tô afirmando nada. Me diga aí você, me diga aí nos comentários. O que você acha? O que você tá achando de tudo isso? Mais censura, controle? Foi só para proteger as crianças e nada mais? Você acredita nisso? Você acredita do que vem aí do governo socialista? E rola aí um rumor muito grande, né? De que parece que o Felca foi, olha só, embora, né? Foi dar um tempo lá. Veja só, em Cuba, na China, na Venezuela. Não, ele foi pros Estados Unidos. Dizem, né? Eu não sei, dizem. Tá rolando por aí, pela internet. Até agora não tem como confirmar, não se tem uma confirmação verídica disso. Que interessante, né? Ele não vai pra Venezuela, não. Ele vai para os Estados Unidos, ele vai para um país que é todo o oposto daquilo que é o Brasil. Se no Brasil tem censura, lá tem liberdade. Se no Brasil tem controle total da economia, lá tem liberdade econômica e restrita para você fazer comércio da maneira que for. Se aqui basicamente tem taxa para todo lado, lá você tem imposto único. Curioso, né? É para lá que eles vão, é para lá que esses influenciadores vão. A filha do Peninha lá também tava para lá, não é? E vários outros aí. São inúmeros. Essa galera, né? Então eles querem um socialismo brutal e absurdo para nós aqui no Brasil. Produtos super taxados, você não consegue comprar. Desvalorização total da moeda, mas eles quando vão visitar, viajar, tirar férias ou vão embora, eles vão para lugares que são o extremo oposto disso. Não é curioso? Pois é. E eu gostaria da sua opinião. O que você achou disso tudo? Você acha que realmente eles estão interessados na nossa proteção, na proteção das crianças? Deixa aí o seu comentário. Diga aí o que você acha. Né? O nosso vídeo ele não acaba aqui. Na verdade, eu gostaria que vocês discutissem. Seria importante você expor a sua ideia e a sua opinião aí nos comentários. E tratar os comentários aqui como uma grande comunidade. Pra gente trocar uma ideia e chegar a cada vez mais soluções aí pro nosso país. Hein? E eu vou indo nessa, pessoal.
Eu sou o Victor e eu te vejo aqui no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tenham uma boa vida.